Meus irmãos, como vocês sabem, nós sempre realizamos séries de exposições bíblicas em nossa comunidade. Nós sempre procuramos ter uma dieta bem balanceada, não é mesmo? Exposição de Antigo Testamento, Novo Testamento. Realizamos algumas séries temáticas e séries também doutrinárias. E essas séries doutrinárias normalmente têm um caráter mais de aula do que pregação. Por que eu digo isso? Porque hoje nós iniciaremos uma nova série. Por quê? O mês de outubro, como nós adentramos, é um mês muito especial para nós, pois nós celebramos o aniversário da Reforma Protestante. São 507 anos. E por isso nós queremos trabalhar durante o mês de outubro e quem sabe 1 ou 2 domingos de novembro, temas que foram de suma importância entre a reforma e os reformadores. Amém? Meus irmãos, nós sabemos que normalmente quando nós falamos sobre a reforma protestante, qual é o primeiro nome que nos vem na mente? Lutero, não é mesmo? Mas nós sabemos que o movimento de reforma não acontece somente com Lutero. Esse movimento ocorrido em 1517 não foi um fenômeno isolado. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos diversos movimentos em busca de renovação, ou melhor, o desejo de uma igreja que retorne ao Santo Evangelho. Nós vemos diversos movimentos ao longo da história para que a igreja retorne ao Evangelho. Veremos alguns movimentos, como por exemplo no século XII, nós temos um movimento chamado de os valdenses, com Pedro Valdo, que era um comerciante rico, convertido ao cristianismo, e ele então usa os seus recursos para mandar traduzir a Bíblia para o francês. E então ele começa a pregar ao povo, sem nem ter sido ordenado pela igreja. Com isso, os seus discípulos, os valdenses, como ficam conhecidos, eles passam a ter que se reunir, agora de maneira escondida, porque eles começam a ser perseguidos pela igreja. Mas a história avança. Vemos um outro pré-reformador do século XIV, chamado John Wycliffe. E Wycliffe defendia o seguinte: não, a Bíblia deveria ser dada a todos, que ela não deveria ficar somente no poder do clero. Ele defendia também que a ceia deveria ser aberta à igreja, não somente ao clero e aos sacerdotes. Então o desejo de reformar a igreja era uma reação aos abusos da igreja, aos abusos do catolicismo romano. E Lutero, ele não se levanta com a ideia de destruir a igreja, mas sim, nem de estabelecer uma nova igreja. A sua intenção era que a igreja retornasse ao Santo Evangelho. Essa era a intenção e o desejo de Lutero. E a resposta protestante aos abusos da Igreja Católica Romana vai se estabelecendo de forma gradual. Basicamente, aquilo que nós chamamos em 5 gritos de guerra, em 5 solas, em 5 somente, que serviram para contrastar o ensino católico. Enquanto o catolicismo defendia a Escritura, mas a tradição impede igualdade, os protestantes se levantaram e diziam: não, não é assim. Os reformadores sustentaram que a Escritura é a única autoridade infalível da igreja. Não a Escritura, mas a tradição. Não a Escritura, mais o Papa, mas sim a Palavra de Deus. Ela é a única autoridade infalível. É a nossa regra de fé. É inerrante, é suficiente. Aí nós temos o
sola Escritura, somente as Escrituras. Outra questão é que o catolicismo romano, até hoje, defende a ideia de que o homem é salvo pela fé, mais obras. Ou seja, você coopera um pouquinho, né? Mas aí os reformadores se levantam e dizem: não é assim. A salvação não é alcançada pelas obras, não é uma parceria entre fé mais obras, mas a salvação é recebida pela fé somente. Aí nós temos um outro lema: sola fide. Então, a teologia católica dizia que o homem poderia ser justificado também pelas obras. Vocês lembram que um dos grandes desafios de Lutero é a questão das indulgências. Mas aí os reformadores levantam e dizem: não, pelas obras ninguém pode ser justificado diante de Deus. A salvação não é algo que se compra. A salvação, ninguém é salvo pelas obras, mas é recebida exclusivamente pela fé. Não é fruto do que nós fazemos para Deus, mas do que o próprio Deus fez por nós. Além disso, a Igreja Católica Romana, em sua teologia, defendia a ideia de graça mais méritos humanos. Também, eles veem Cristo, Maria e outros santos como mediadores. Mas aí, os reformadores, a fé reformada rompe com isso. Diz: não é assim. É somente pela graça. Mais um sola gratia. E não é pelo mérito, mas Cristo é o único que pode salvar. Ele é o único que pode intermediar, que faz intermediação entre Deus e os homens. Mais um somente, solos Cristos. E por isso, a glória deve ser dada somente a Deus. Ela não pode ser dividida com ninguém. É o 5 sola. Soli Deo glória. A Deus seja a glória somente. Então, os protestantes, como assim ficaram conhecidos, adotaram esses 5 lemas, esses 5 somente. E aí nós vimos que a reforma protestante, ela vai avançando. Depois de Lutero surgem outros nomes, como Philippe Melanchthon, Martin Bucer, Zwinglio, Teodoro de Beza, e aquele que fica mais conhecido dentre os reformadores, João Calvino, que sem dúvida foi o maior representante e expoente da tradição reformada. Até hoje, dizem que Calvino foi o cérebro pensante da reforma. E ele escreve as Institutas da Religião Cristã, que é basicamente uma sistematização das doutrinas bíblicas. E Calvino tinha Lutero com uma mais profunda reverência. Ele dizia que, apesar, de nunca terem se conhecido, Calvino, quando Lutero faleceu, Calvino tinha 8 anos, se eu não me engano. Calvino dizia que considerava ser um discípulo de Lutero, simplesmente porque ele defendia um retorno às Escrituras, defendia que a igreja retornasse ao Santo Evangelho. Então, o desejo de todos os reformadores não era o desejo que muitos têm hoje pela novidade, não era o desejo que muitos têm por aquilo que atrai, mas o desejo deles é: vamos voltar à fidelidade das Escrituras. É isso que é necessário, é isso que é o mais importante. Não podemos nos acomodar com novidades, não. E esse é um dos clamores que nós também fazemos hoje. Que a igreja não se venda por política, que a igreja não se venda ao pragmatismo, que a igreja não se venda ao sincretismo, não se venda a um evangelho humanista centrado no homem, mas que se voltem ao verdadeiro evangelho. Esse sim é que tem poder de salvar o homem. A reforma avança, diversos países abraçam a reforma protestante, até que um teólogo holandês, da igreja reformada holandesa, chamado de Jacobus Arminio, ou mais conhecido como Jacó Arminio,
que foi um teólogo de tradição reformada, inclusive estudou com Teodoro de Beza, sucessor do próprio Calvino. Acontece que Armínio se inclina para algumas doutrinas humanistas de Erasmo de Roterdã, simplesmente porque ele tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus. Percebam como as coisas vão acontecendo. Ele tinha dúvida sobre a soberania de Deus. Eu digo que se nós negarmos a soberania de Deus, nós negamos praticamente tudo. Acontece que após a morte de Armínio, nós temos os seus discípulos, que ficaram conhecidos como os remonstrantes. E esses discípulos de Armínio passam a propagar alguns ensinos de Armínio. E eles vão formular esses ensinos em 5 pontos principais. Aquilo que é chamado hoje de 5 pontos do arminianismo. Basicamente, esses pontos eram um protesto contra a fé reformada. Obrigado, Miro. Era um certo protesto. Isso leva à realização de um sínodo, chamado de o Sínodo de Dort. E o que acontece nesse sínodo? Os ministros, teólogos e pastores holandeses se reúnem para examinar à luz das Escrituras os ensinos dos remonstrantes, dos arminianos. E esse sínodo começa em 1618 e vai finalizar somente em 1619, vai levar 7 meses para concluir esse sínodo. E após um exame minucioso, os 5 pontos do arminianismo foram considerados contrários ao ensino fiel das Escrituras. Mas aqui é importante nós abrirmos um parênteses. Por quê? Os arminianos, os nossos irmãos, são nossos irmãos em Cristo. Sabe por quê? Porque ninguém é salvo por conhecer Armínio, Lutero ou Calvino. Nós somos salvos unicamente por Cristo. Amém? Se irmãos de vertentes teológicas diferentes depositarem a sua fé em Cristo como único e suficiente Salvador, então são nossos irmãos. Agora, se nós queremos aprofundar um pouco mais com uma teologia bíblica saudável sobre a doutrina da salvação, soteriologia, então o nosso ponto de vista sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, sobre a adoração, missões, será completamente diferente. É o que nós veremos nessa série. Avançando, em contraste então com o ensino dos remonstrantes, os teólogos de Dort reafirmam a posição que foi sustentada pelos reformadores. E agora, em resposta a isso, eles formulam aquilo que é conhecido hoje como 5 pontos do calvinismo. Mas não é o nome correto. Calvino se reviraria no túmulo se soubesse disso. Então nós normalmente chamamos dessas doutrinas de quê? As doutrinas da graça. Doutrina essa submetida à luz das Escrituras e que busca ser fiel à palavra de Deus. Amém? Então nós devemos saber que os pontos levantados por Lutero estabelecem as bases para as doutrinas da graça, que vão ser sistematizadas anos mais tarde pelo sínodo. E esses pontos têm a ênfase no quê? Não é no homem, mas a ênfase é na soberania de Deus na salvação. E é sobre essas doutrinas que nós falaremos nas próximas semanas. E o meu objetivo, meus irmãos, ao falarmos sobre isso, não é para que você saia daqui para vencer alguns debates teológicos ou coisa do tipo.
Não é para você, não, a gente pensa totalmente diferente, não. Não é para você apenas encher a sua mente de conhecimento. Essas verdades, elas não podem estar somente no intelecto, não podem estar somente na mente. Essas verdades precisam descer para o coração. Nas doutrinas da graça, não há espaço para vaidade, não há espaço para arrogância, não há espaço para soberba, mas sim para humildade e dependência de Deus, porque sem Ele, nada podemos fazer. O objetivo dessa série é que você se deslumbre, se deleite em um Deus que de fato é soberano. Então, o primeiro ponto que nós falaremos será a depravação total. Mas o que é isso? Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, texto que nós fizemos a leitura no início do culto. Eu quero ver os 3 primeiros versículos com vocês. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo de número 3. Lembrando, não é uma exposição, então nós vamos percorrer por alguns textos, amém? Os irmãos acharam? Vocês estavam mortos em suas transgressões e delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Em outras versões, filhos da ira. Meus irmãos, percebam que basicamente toda a religião e filosofia humana, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é basicamente bom. Não é isso? O filósofo inglês do século XVII, John Locke, acreditava que o homem nascia como um quadro em branco. Já parou para pensar? Zerado de inocência. Nós vimos isso também com outro filósofo, Rousseau, onde ele acreditava que o homem era bom. Assim iniciava a filosofia humanista, que colocava o homem antes de Deus. E ele dizia, olha, o homem nasce bom. O problema é que a sociedade vem e o corrompe. O islamismo ensina que todos são nascidos puros. Todos têm essa maneira de ver o ser humano. Mas será isso mesmo? Apenas através da revelação de Deus, das Sagradas Escrituras, é que nós podemos realmente entender a depravação do homem, que mostra que o homem é totalmente incapaz de salvar a si mesmo, ou de fazer qualquer obra meritória boa com respeito à sua salvação. Essa é uma verdade bíblica redescoberta durante a Reforma, que transformou a Europa do século XVI e tem impactado o mundo desde então. Pois a igreja havia abandonado a verdade, se entregado às diversas mentiras de salvação por obras. Portanto, se nós queremos compreender melhor quem Deus é, se queremos compreender melhor a sua maravilhosa, infinita graça, eu e você também precisamos saber da corrupção do meu e do seu coração. E a doutrina da queda foi claramente questionada pelos remonstrantes, pelos discípulos de Armínio. Mais especificamente, ela é questionada no que diz respeito à natureza da corrupção que a queda produziu no coração do homem. A grande questão que eles levantam, que os remonstrantes levantam é: até onde o pecado corrompeu a vontade humana no que diz respeito à salvação?
Os arminianos irão defender o livre-arbítrio, que segundo eles, o homem tem totais condições, o homem tem capacidade por si mesmo de responder positivamente o chamado do Evangelho. Para eles, a queda não deixou o homem totalmente incapacitado para fazer escolhas no que diz respeito às questões espirituais. Basicamente, boa parte das igrejas creem nisso. Mas do outro lado, nós sustentamos que depois da queda, o homem não é mais livre. A vontade do homem foi escravizada pelo pecado que o cegou. O pecado tornou o homem totalmente incapaz de escolher por si mesmo a Deus. Mas talvez você diga, não é bem assim. Eu discordo. Fui eu mesmo que escolhi a Deus. Fui eu que decidi, porque um dia aquele pregador falou se eu queria aceitar Jesus, e eu levantei a mão e eu aceitei. Mas eu já adianto a você, eu já quero dar um spoiler aqui. Você só creu, porque o próprio Deus trabalhou em você para que você cresce. O texto sagrado na carta de Paulo aos Filipenses 2,13 diz, porque é Deus, quem? Deus é o agente, Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Portanto, quando nós olhamos para a queda dos nossos pais no jardim, nós vemos que o resultado daquela corrupção afetou toda a humanidade. Nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Interessante que assim que Paulo começa a explicar para os irmãos de Éfeso os passos pelos quais Deus irá cumprir o seu propósito de salvar os seus eleitos, ele lembra eles do estado em que eles se encontravam antes de serem feitos vivos em Cristo pela sua graça. O que diz o texto? Estando vocês meio vivo, mortos. A minha e a sua realidade antes de Cristo. Mortos. Paulo está falando do nosso estado espiritual, antes de sermos nascidos de novo. Portanto, meu irmão, minha irmã, a nossa condição espiritual, condição inicial, é de morte espiritual. É exatamente o que nós herdamos dos primeiros pais, Adão e Eva. Lembrem-se que Deus os criou bons, retos, em um relacionamento correto com Ele. E no jardim do Éden, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e ordenou ao homem, dizendo, Gênesis 2, 16 e 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma. Qual era a sentença? Porque no dia em que comeres, certamente morrerão. Morreram? Fisicamente, imediatamente, de forma imediata, não. Mas ali, o relacionamento perfeito com Deus foi rompido. Houve morte espiritual. Adão e Eva, de forma intencional, desobedecem à ordem de Deus. Comem da árvore. E depois de serem enganados por Satanás e comerem do fruto proibido, eles caem em profunda morte espiritual, que vai resultar consequentemente em morte física. Ali, Adão era o representante federal. O que é isso? Ele representava toda a humanidade. Talvez você diga, eu não estava no jardim, mas em Adão todos caímos. O pecado penalizou toda a humanidade. Outra vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Falar em depravação total do homem é algo que nós vemos em toda a Escritura. Nós vemos isso desde Gênesis. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que continuamente era mau o desígnio do seu coração. Nós vamos ver salmistas falando. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. E como nós cantamos, e do céu, olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Jeremias 13:23. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Perceba, essa era a natureza do seu coração, meu irmão. E Paulo diz mais na passagem de Efésios 2, que éramos por natureza filhos da ira. Em outras palavras, a nossa condição espiritual não vem daquilo que nós fizemos. Nós não nascemos bons e depois fomos corrompidos. Mas essa condição de morte espiritual vem desde o nascimento. Isso significa que a única maneira de nós escaparmos da condição de morte espiritual em que nos encontramos, qual é? É que Deus se curve em misericórdia e radicalmente nos transforme através de um novo nascimento. Não é isso que Jesus diz ao líder religioso chamado Nicodemos? Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Antes disso, João escreve para aqueles que creem em Cristo. Ele diz: foi-lhes dado, João 1, versículos 12 e 13, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Percebam a mudança. A nossa condição natural é filhos da ira, mas agora nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ah, mas fui eu que decidi me tornar filho de Deus, será mesmo? O próprio João diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em outras palavras, essa transformação em uma vida nova ocorre somente pelo poder e vontade de Deus. É um milagre. Como eu falei antes, quando nós vamos entendendo a profundidade do pecado, a nossa natureza corrompida, o nosso estado espiritual, nós também vamos vendo a graça soberana de Deus. A maneira como nós vemos como o pecado nos afetou, vai nos fazer ver diferente quem de fato Deus é. Acontece que um evangelho mais humanista, mais centrado no homem, é mais palatável, não é mesmo? Garanto que atrai mais gente. Afinal, o homem sempre quer ter parte. O homem quer sempre cooperar em tudo. E boa parte do cristianismo que nós vemos hoje não é mais Deus quem é o soberano, mas quem é? É o homem. Porque para muitos o que prevalece no final não é mais a vontade de Deus, mas é a vontade do homem. Isso se dá por não entender o grande problema chamado pecado.
E aqui, eu quero utilizar uma ilustração para mostrar a grande diferença desses pensamentos. Uma vez, eu vi uma postagem no Instagram, que o evangelho era como se um homem estivesse se afogando em alto mar, e ele precisa muito de ajuda. Seus pulmões estão se enchendo de água, mas ele está vivo ainda. Então Jesus aparece num bote, e joga uma boia ao homem, e esse homem que está se afogando agarra na boia, Jesus puxa ele, coloca no bote, e então eles seguem para a vida eterna. O que é isso? Uma sinergia? O que é uma sinergia? É um trabalho de dois, não é mesmo? É a cooperação do próprio Cristo com mais esse homem que estava se afogando. Meus irmãos, acontece que no cristianismo, na salvação, não há contribuição humana. Será que isso é um escândalo para você? Será que você estava tentando se salvar de alguma maneira? Se assim fosse, se o homem pudesse cooperar na sua salvação, ela não seria de graça. E a glória não poderia ser dada somente a Deus. Deus teria que dividir a glória dele com você. Mas Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Ele é soberano. Mas como nós podemos ilustrar a posição bíblica com essa mesma história? Simples. Não tem ninguém se afogando. O homem está completamente afogado no fundo do mar. E agora ele tem um coração feito de pedra. Ezequiel 36. Ele não pode ver Jesus vindo para salvá-lo, porque ele está morto, totalmente cego para essa compreensão espiritual. Essa é a realidade. Mas assim como Jesus chamou Lázaro para se levantar da sepultura após estar morto por 4 dias, da mesma forma, Ele nos dá nova vida. Em seu grande amor e misericórdia, Ele nos chama para uma ressurreição, em que nós ouvimos a sua voz, porque agora fomos levantados para a vida, apesar de antes estarmos mortos. Então, nós não podemos dizer que tivemos qualquer parte em nossa salvação, porque nós não temos. Mas ela foi totalmente obra de Deus. Por isso, quando nós afirmamos que a depravação do homem é total, nós estamos dizendo que o pecado afetou toda a nossa natureza, alcançou o nosso espírito, alcançou a nossa mente, alcançou a nossa vontade, os nossos sentimentos, nosso próprio corpo, nos deixou totalmente alienados de Deus. Não, mas eu sou livre. É mesmo? Você é que nem um carro sem geometria. Você já andou com um carro sem geometria? Ele vai sempre puxar para um lado, não é mesmo? É exatamente quem nós somos. Nós sempre, humanamente falando, puxaremos para que lado? Para o lado longe de Deus. Lutero chamava isso de arbítrio escravo. Mas vejam comigo o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, fazendo citação de Salmos, Romanos 3, versículos 10 e 11. Foi exatamente o que nós cantamos. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Percebam a declaração radical de Paulo. Ele declara que não há ninguém justo diante de Deus. Em segundo, ele diz que não há ninguém que entende o que é bom. E em terceiro, ele diz que não há ninguém que busque a Deus. O que essas coisas significam? Primeiro, todos são pecadores e necessitam da graça de Deus, já que ninguém é justo. Segundo, ninguém entende o bem. Nós, todos,
Estávamos mortos em nossos pecados. Não somente isso, nós éramos escravos dele. A nossa mente estava obscurecida pelo pecado. O homem não regenerado não tem entendimento das coisas de Deus. Tais coisas para ele são loucura. É exatamente o que nós vemos em Coríntios, onde o texto diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele eles são loucura, e não pode entendê-las. Por que eles não podem entendê-las? Porque elas se discernem espiritualmente. Terceiro, nós somos totalmente incapazes de até mesmo procurar a Deus. Sejamos sinceros, na nossa condição caída, antes de termos o coração transformado, antes de receber o novo coração, nós odiávamos a Deus, éramos inimigos de Deus. O homem natural odeia a Deus. Por isso que é necessário um trabalho sobrenatural de Deus, para que uma pessoa chegue até a fé salvadora. Que trabalho é esse? João, próprio Jesus falando, João 6,44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso quer dizer que ninguém pode escolher seguir a Jesus, sem que antes ele tenha escolhido essa ovelha. Todas as pessoas estão cegas e escravizadas pelo pecado. E o homem natural não quer se submeter a servir a Deus. Por que não? Diz Jeremias que o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Perceba a dimensão do pecado, a incapacidade humana de buscar ser salvo. Só aqueles que, primeiramente, têm a obra do Espírito de Deus em seu coração, é que são capazes de ir para Jesus. Vocês lembram do episódio? Lá em Atos 16, quando o apóstolo Paulo pregando, ele fala um grupo de mulheres que se juntaram em Filipos, próximo a um rio. O apóstolo Paulo está lá pregando, e nos é dito o seguinte, que o Senhor, uma vendedora de púrpura chamada Lídia, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela não abriu o seu coração, Deus é que abriu. Você não creu porque você disse: hoje eu vou crer. Mas você creu porque o próprio Deus abriu o seu coração para que você cresce. É isso. Se Deus deixasse a decisão para o homem ir pela sua livre e espontânea vontade até Ele, você sabe quantos iriam? Nenhum. Porque não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Isso nos assusta imediatamente, né? Mas isso mostra o grande trabalho de Deus em salvar pecadores como eu e como você. Ele vem ao nosso encontro, Ele muda a nossa vontade, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele nos faz nascer de novo e nos dá uma nova vida em Cristo. Depravação total, meu irmão, mostra de fato como é o coração sem Deus. E hoje, pelo poder de Deus, nós percebemos que não há esperança longe da graça sobrenatural e imerecida de Deus. Isso deveria nos levar a clamar diariamente por misericórdia, por bondade, por graça de Deus. Percebam que o entendimento correto da depravação do homem, do quanto o pecado afetou o homem, vai ter um impacto totalmente diferente na maneira como nós vemos a vida, na maneira como nós criamos os nossos filhos, na maneira como nós tratamos o nosso relacionamento, casamento,
amizades, trabalho. Não é assim? O Mateus tem 2 anos. E é uma bênção para a gente, é herança do Senhor. Mas eu sei que eu estou falando com um pecadorzinho. Ele não é uma folha branca, ele já é um pecador. Eu não ensinei ele a brigar. Eu não ensinei ele a fazer birra. Mas isso ele sabe fazer muito bem. É a natureza caída do homem. Sem a obra do Espírito, não há coração regenerado. Por isso que nós precisamos também saber disso e pregar dia após dia aos nossos filhos, para que de fato Deus converta o coração deles. Nós podemos ensinar boas coisas a eles, podemos ensinar a melhor de todas, que é o Evangelho, mas é só Deus que pode realmente transformar o coração deles. Amém? Meus irmãos, essa primeira pregação mostra exatamente quem nós somos e mostra a necessidade que nós temos por um Salvador. Como escreveu Piper, o alvo de nós conhecermos essas doutrinas não é nos deprimir e nem nos desencorajar, muito pelo contrário, mas é para conhecer a seriedade da nossa doença. Só isso nos tornará ainda mais admirados com a grandeza do nosso médico. Conhecer a extensão da nossa rebelião com Deus nos deixará admirados diante da graça e paciência de Deus para conosco. Amém? Encerrando aqui, as doutrinas da graça precisam ser resgatadas com sabedoria e discernimento. Não é um assunto fácil, é um assunto que leva tempo. Desde já, eu estou à disposição dos irmãos. Eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Eu estou aqui para poder servi-los. Mas nós precisamos resgatar essas doutrinas, pois o mundo evangélico de hoje está em risco de perder a sua fidelidade bíblica, o seu zelo missionário, características que foram pilares da fé reformada. Quais foram os maiores missionários? Muitos enviados por reformados. Não sei se você sabia, mas no Rio de Janeiro chegou missionários enviados pelo próprio Calvino, da Suíça. Então nós vemos que a fé protestante sempre teve como característica a fidelidade bíblica, o zelo missionário. Bem, a verdade é que nós devemos, meus irmãos, reconhecer e nos arrepender do mundanismo que tem se infiltrado em nossas vidas e igrejas, que tem feito muitas vezes com que pessoas se desviem da verdadeira essência do Evangelho. Nós temos sido influenciados por evangelhos propagados por uma cultura secular, centrada no homem, que na realidade muitos não são evangelho. É de suma importância que nós estejamos alicerçados nas verdades bíblicas, verdades essas que custaram a vida de muitos irmãos, inclusive o próprio Cristo. Que possamos então reafirmar o nosso compromisso com a palavra de Deus, com a santidade de vida e com a missão de proclamar o verdadeiro evangelho ao mundo. Assim proclamamos e clamamos ao Espírito de Deus, porque se Ele não operar nos corações, não haverá salvação. Amém? Vamos orar?